Fala Henrique, seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o dia a dia. E hoje é explicação, uma explicação daquele tipo das coisas que parecem, mas não é. Sentimento ou emoção? Qual é a diferença de uma para outra? Bem, sentimento é uma coisa muito complicada e emoção é uma coisa mais fácil, então a gente vai começar por ela. A emoção são um conjunto de sensações que nós geralmente demonstramos na face, o que nós estamos sentindo, mas sentindo uma emoção. Por exemplo, vamos lá para as 5 principais, que são as que a gente mais frequentemente passa por elas e sente elas, e expressa elas. Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Existe para alguns que é um pouco mais secundário. Por que secundário? Porque elas são um pouco mais específicas do que essas 5 principais que a gente mais usa, que a gente mais passa e sente. Surpresa e desprezo. Não sei se é com S ou se é com Z. Põe os dois aí, esqueci. Então, isso daqui já ajuda a gente a fazer uma diferença do que é sentimento. Então, o que é sentimento? Sentimento é todo o resto. Toda a sensação que você tem, toda coisa que você sente quando você passa por uma situação positiva ou negativa, independente se você gosta ou não gosta dela, vai ser uma coisa que vai ser enquadrado em sentimento, são as sensações. A emoção, ela é uma coisa mais física do corpo, por exemplo, a forma como uma pessoa sente alegria é universal. A forma como uma pessoa demonstra medo, espanto, dúvida ou, por exemplo, raiva, ela é universal. A aparência na face, os músculos que a gente usa para demonstrar essas emoções são iguais, independente da cultura. Então é uma coisa mais do nosso lado biológico do que tanto cultural. Então, quando vamos para o lado do sentimento, nós podemos, por exemplo, ter sentimentos bons ao lembrar de um certo atleta. No Brasil a gente vai lembrar mais, como por exemplo, do Ayrton Senna na Fórmula 1, porque ele morreu durante uma corrida, e eu vou lembrar mais de jogadores de futebol, porque é o esporte que é mais comum aqui no Brasil. Agora, em outros países, eles podem não ter essa emoção ao escutar uma música, tema da vitória, ou escutar o tema que para nós aqui aflora esses sentimentos, porque daí são coisas culturais. A gente pode até sentir alegria, mas ela vai estar vinculada a um sentimento, porque ele é uma coisa mais cultural. Atenção ao seguinte, existem sentimentos mais complexos e menos complexos. Por exemplo, amor é um sentimento complexo. Por que amor é um sentimento complexo? Ele é complexo porque ele é mais simples, por exemplo, do que gosto. Ele é mais complexo, por exemplo, do que gosto. Gosto é mais simples. Gostar de alguma coisa é mais simples do que amar alguma coisa. O que o gosto, por exemplo, pode trazer, o que amor traz que gosto, por exemplo, não engloba. Dentro do amor também engloba respeito. Você pode gostar de uma coisa que você não respeita. Parece um pouco contraditório, mas existem pessoas que gostam da outra, mas ele gosta de ficar fazendo brincadeirinhas que aquela pessoa já pediu para parar. Então, se houver ausência do respeito, não é amor, é um sentimento mais simples, mais simplificado. Por exemplo, pais, quando vai ensinar para os filhos, desde pequeno, quando nós somos crianças ou adolescentes, amor é complexo demais para a gente assimilar. Ele é complexo, a gente não consegue entender ele. E começa-se primeiro pelo respeito e vai graduando, aumentando o tanto
o que engloba tudo até chegar no amor que possui muito mais complexidade do que, como por exemplo, o gostar. Querer ser gostado por alguém que não consegue nem amar ainda é um sentimento muito complexo. Você vai ter que se contentar só com isso daqui, porque é o máximo que alguém que entende só o mais básico do sentimento vai conseguir oferecer. E o que acontece é o seguinte, e sentimentos e emoções? Elas são uma informação que nós devemos ouvir elas? Sim e não. Devemos ouvir os nossos sentimentos e nossas emoções porque eles indicam coisas que a gente às vezes não consegue entender de primeira, mas uma parte do cérebro que não consegue pôr em linguagem entendeu que existe um perigo ou uma vantagem naquilo que ele está expressando em forma de sentimento. Vou dar um exemplo também, que é o seguinte, nem sempre sensações ruins, elas significam que as situações que nós estamos é negativo. Por exemplo, quando você ofende uma pessoa e depois que você viu como aquela pessoa ficou, você sente tristeza, esse sentimento é bom. Sim, é um bom indicador, porque mostra que você respeita aquela pessoa ou no mínimo gosta ou até no máximo ama. Então, nesse caso, a tristeza é um bom indicador, é ótimo se você magoa ou fala alguma coisa que você percebe que causou tristeza em alguém que você gosta, respeita ou até mesmo ama, você sente alegria nisso daqui, meu amigo. Eu acho que nem psicólogo, nem psiquiatra, nem pai de santo, nem pastor, padre ou qualquer coisa vai conseguir consertar, porque isso daqui é uma coisa complicada quando você sente alegria ao provocar dor em quem você gosta, respeita e ama. Bem, então com esse exemplo, quero dizer o seguinte, ouça seus sentimentos, ouça a emoção e perceba que às vezes ele está dizendo uma coisa que é mais profunda e complexa de se entender do que simplesmente a posição, positivo ou negativo, do que ele oferece. Às vezes sentir tristeza é um sinal positivo, às vezes sentir alegria é um sinal negativo, medo é um sinal positivo e assim por diante. Aproveite e conheça a si mesmo para saber como você funciona, porque ninguém vai poder explicar para você o que você mesmo está passando. Se gostou do clique, curte, comente, compartilhe e até o clique de amanhã.